Abram suas Bíblias aí no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém? Vamos ler até aí por enquanto. Irmãos, Nabucodonosor era rei da Babilônia. Babilônia não fazia parte de Israel, certo? Era uma outra cidade distante, onde as pessoas que lá moravam não tinham o mesmo Deus que o povo de Israel tinha, que é o nosso Deus. Então o rei da Babilônia foi até Jerusalém, sitiou Jerusalém, entrou em Jerusalém, destruiu o templo, destruiu os muros da cidade, saqueou a cidade, saqueou os utensílios do templo, saqueou até mesmo 3.000 jovens, pegou 3.000 jovens e levou para a cidade dele, e ele falou o seguinte, que esses 3.000 jovens deveriam ser instruídos na cultura deles, na cultura dos babilônicos, e que deveriam comer do que os babilônicos comiam, do que o rei comia, e que deveria ser ensinado a eles a língua que os babilônicos falavam. É mais ou menos assim. Vamos supor que os Estados Unidos vêm no Brasil, saqueia o Brasil, invade, saqueia o Brasil e leva para o Brasil 3.000 jovens nobres, e fala assim, olha, esses 3.000 jovens, e o Barack Obama fala assim, esses 3.000 jovens eu quero que eles estudem em Harvard, a melhor faculdade do mundo. Eu quero que eles aprendam do melhor que tem lá, para depois eles virem trabalhar na Casa Blanca. É bom ou mal? Quem queria? O rei Nabucodonosor foi isso, pegou 3.000 jovens, levou para a sua cidade, instruiu eles, ensinou tudo que era de melhor, e depois colocou eles para trabalharem no seu palácio. No meio desses 3.000 jovens, que eram judeus, havia um que se chamava Daniel, e havia mais 3, que eram Ananias, Misael e Azarias, 4 amigos. O problema de Nabucodonosor foi esse, ele foi lá, pegou esses jovens, só que ele não sabia que havia ali jovens tão fiéis a Deus como aqueles. Você sabe que hoje, irmãos, o que o mundo faz com a gente, a igreja, é a mesma coisa. O mundo quer que a gente aprenda do melhor, para você conseguir um bom emprego, para você ganhar bem, né? Para você aprender a cultura do mundo, para você se misturar com o mundo, para você ser um do mundo. O sistema hoje do mundo é isso. O diabo, ele quer pegar o crente, os melhores crentes que tem nas igrejas, levar para o mundo, e que eles aprendam as coisas do mundo lá, e que lá eles fiquem, e que eles se distanciem do seu Deus, de que eles se distanciem das coisas que eles aprenderam a respeito de Deus. O que o diabo quer fazer com a igreja, é fazer a igreja desaprender o que ela aprendeu em Deus. A irmã Edna, na pregação dela, falou isso. Ela falou assim, que não tem essa de você dar um tempo para Deus e falar, agora eu vou fazer a minha faculdade, de você dar um tempo para Deus e falar assim, agora é o meu tempo. Não sei se vocês lembram que ela falou isso. Irmãos, e é verdade. A gente está vendo que as pessoas na igreja estão fazendo o seguinte, olha, agora eu quero um tempo para mim, eu vou dar um tempo no negócio de Deus, eu vou dar um tempo no negócio de igreja, eu não quero mais ir lá, eu não quero mais perder o meu tempo lá, eu não quero mais ir nos cultos, eu não quero mais aprender a palavra de Deus, agora eu quero um tempo para mim, eu quero me capacitar, eu quero ter um bom emprego, eu quero ganhar bem, eu quero ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso aí fora.
Esse, irmãos, é o sistema que o mundo está implantando hoje. E tem muitos crentes que estão vivendo dessa maneira, vivendo na Babilônia. Muitos estão vivendo na Babilônia. Só que, irmãos, tem jeito de a gente sair do mundo agora? Não tem. Jesus orou para Deus e falou assim: olha, Pai, eu não quero que você os tire do mundo. Irmãos, nós não vamos sair da Babilônia por enquanto. Nós vamos viver na Babilônia um tempo. Mas Jesus falou assim: mas eu quero, Pai, que o Senhor os livre do mal. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo hoje em uma grande Babilônia, em um mundo de promiscuidade, em um mundo de drogas, em um mundo onde o certo virou errado e o errado virou certo. Nós estamos vivendo em um mundo onde os valores são os contrários daqueles que nós temos aprendido na casa de Deus, daqueles que nós temos aprendido na igreja. Nós estamos vivendo em um mundo onde as coisas são agradáveis aos olhos humanos, mas não são agradáveis aos olhos de Deus. As coisas de Deus, irmãos, elas são o contrário das coisas do mundo. Deus não tem o mesmo padrão do mundo. Tudo em Deus é diferente do que é no mundo. Primeiro, no mundo você tem que receber para poder dar. Nas coisas de Deus você tem que dar para poder receber. Então, os valores de Deus são completamente diferentes dos valores do mundo. E hoje a gente tem vivido, irmãos, na Babilônia. Mas havia um jovem chamado Daniel, olha o versículo 8. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Fala assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Irmãos, vocês sabem de alguém que veio para esse mundo e propôs no coração não se contaminar? Jesus veio para o mundo, mas ele falou: eu vou, mas eu não vou pecar. Irmão, se Jesus pecasse, toda a obra dele teria ido por água abaixo. Porque Jesus teria que ser justo. E na lei, para você ser justo, você não poderia pecar em nada. Se você pecasse em um mandamentozinho, você já seria considerado injusto. Só era considerado justo aquele que fosse 100%, que conseguisse cumprir todos os mandamentos. Tanto é que a Bíblia fala que Jesus veio para cumprir a lei. Jesus não veio cumprir a lei? Jesus veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. Por que Jesus tinha o Espírito Santo dentro dele, como nós temos hoje? Que isso, pastor? Que absurdo você está falando. Jesus não tinha. Ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Porque Jesus, ele viveu no tempo da lei. Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio para fazer o que o homem não estava conseguindo fazer, e ele conseguiu. Então, Jesus veio determinado, irmãos, a não pecar. Continuando aí, no versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens na vossa idade? Eles falaram o seguinte: olha, nós queremos comer apenas legumes, nós queremos beber apenas água. Irmãos, quantas pessoas que estão fora da igreja, que falam assim: aqueles crentes são bitolados, eles deixam de experimentar as coisas boas do mundo, para ficar indo para a igreja, para ficar ouvindo um pastor, para ficar aprendendo a palavra de Deus, e eles estão perdendo o tempo deles aqui na terra. Tantas mulheres bonitas, tantos homens bonitos, tantas coisas para se viver, tanta bebida, tantos amigos, tudo que o mundo pode oferecer. Eles têm tudo, mas não querem, estão abrindo mão para viverem uma vida completamente diferente da que o mundo vive. Irmãos, e nós, a igreja, estamos satisfeitos com legumes e água. Nós não precisamos das iguarias do mundo, nós não precisamos dos prazeres do mundo, porque Cristo é o nosso prazer, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Então Daniel aqui, ele decide isso, né? E ele fala no versículo 17: ora, quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria,
e Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo diante do rei. Irmãos, ninguém vai ser como você. Se você se separar das coisas do mundo, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar no seu trabalho, o Senhor vai te honrar na sua escola, o Senhor vai te honrar na sua casa, o Senhor vai te honrar na sua família. As pessoas vão olhar para você e não vão entender por que todo mundo cai, mas você não cai. Por que todo mundo está sofrendo, mas você não está sofrendo? Por que todo mundo está triste, mas você está alegre? As pessoas vão olhar para você e vão ver em você Deus, vão saber que você é servo do Deus vivo, que você está nesse mundo não para viver como o mundo vive, mas para viver como Deus quer. E Deus tem o melhor para nós. Continuando aqui, fala assim: então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo diante do rei. Você foi feito para estar nos melhores lugares, porque as pessoas precisam ver Deus na sua vida. Mas ela, logo ela, como é que pode? Mas ele, tão desprezível. E o Senhor vai só te honrando, e o Senhor vai te honrando, e o Senhor vai te honrando. E onde você está, o Senhor vai fazer você, irmão, por cabeça e não por cauda. Versículo 20: e em toda a matéria de sabedoria e discernimento, a respeito da qual lhes perguntou o rei, este os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Assim Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Daniel representa Jesus, porque nele havia um espírito excelente. Nele não foi achado falta, nele não foi achado nada de errado. E os seus amigos somos nós. João 15:15 diz assim, já não vos chamo servos, Jesus falando para os seus discípulos, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Quantos aí são amigos de Jesus? Jesus não nos chama de servos mais, irmãos. O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos, porque tudo que eu sei do meu Pai, eu falei para vocês, eu vos dei a conhecer. Tudo que ele recebeu de Deus, ele transmitiu para você. Achei que vocês iam se empolgar mais. Vou falar de novo, acho que vocês não entenderam. Tudo o que Jesus recebeu de Deus, ele deu para vocês. Aí, glória a Deus. Capítulo 2. Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, adivinhadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: esta minha palavra é irrevogável, se não me fizerdes saber o sonho. O rei queria saber o sonho. Irmãos, é como se o Jacinto tivesse sonhado essa noite, chegasse para mim e falasse assim: pastor Abdei, eu tive um sonho essa noite, e eu quero que você me fale o que eu sonhei. Tá fácil? Versículo 5: respondeu o rei e disse aos caldeus: esta minha palavra é irrevogável, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam pela segunda vez: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse: bem sei eu que vós quereis ganhar tempo,
porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu saiba que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, tem exigido coisa semelhante de algum mago ou encantador ou caldeu. A coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar ao rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne mortal. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu, pois, o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Daniel e seus amigos estavam no rolo. Havia uma sentença de morte, irmãos. Você sabia que nós, homens, estávamos todos condenados a ir para o inferno? O Jacinto, a Renata, a Conceição, a Maria Dilma, a Melenice, até tu, Wegner. Todos nós, irmãos, estávamos condenados a morrer. Mas havia um mistério. Havia algo que estava oculto dos séculos e das gerações. E quando o que estava oculto fosse revelado, a sentença perderia o seu poder. E quando buscam Daniel e seus amigos, Daniel pede um tempo. Fala: me dá um tempo. E Daniel e seus amigos passaram a buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Até que Deus revelou para ele o sonho do rei. E ele falou: ó rei, o teu sonho é o seguinte: você sonhou com uma grande estátua. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. E nesse teu sonho veio uma pedra tirada não por mãos humanas, e ela veio e esmiuçou os pés da estátua, e grande foi a ruína daquela estátua. E aquela pedra tirada não por mãos humanas cresceu e encheu toda a terra. Aí ele dá a interpretação para o rei: a cabeça de ouro é você, o restante do corpo são os outros reinos que virão depois de ti. Aí ele fala da pedra que é arrancada não por mãos humanas e que vem, que destrói os pés. E ele fala que aquela estátua, não se teve mais notícia dela, não se teve mais nenhuma lembrança dela. E ele fala: rei, estas coisas são as coisas que acontecerão no futuro. Quem é a pedra, irmãos? Jesus. Jesus é o reino que virá e que vai esmiuçar o reino que estiver na terra, que é o reinado atual, ferro misturado com barro. E Jesus, irmãos, ele está perto de vir e de esmiuçar esse reino e de implantar um reinado que não terá mais fim, um reino que não terá mais fim. E o rei se perturbou muito com essa visão. Abra para vocês verem em Colossenses 1:26, diz assim. Vamos ver o mistério, irmãos, que salvou as nossas vidas, que foi revelado. Nós estávamos condenados com o mundo, mas depois que esse mistério foi revelado, nós fomos salvos da morte. Lembra que Ananias, Misael e Azarias estavam junto com Daniel, condenados? Colossenses 1:26, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que estava oculto, irmãos, era Cristo vivendo dentro de nós, era Deus habitando dentro de você. Esse era um mistério que ninguém do Antigo Testamento sabia, estava oculto das gerações e dos séculos, até que Jesus veio. E Jesus, quando ele veio em carne e habitou entre nós. E um dia ele precisou ir. Quando ele foi, ele falou o seguinte: olha, eu não vos deixarei órfãos, mas eu vos enviarei o Consolador. E Jesus enviou o Espírito de Deus, a pessoa dele próprio, de Cristo, veio habitar dentro de nós. E através disso, irmãos, nós não estamos mais condenados com o mundo.
A sentença de morte passou. E hoje nós temos vida em Cristo Jesus. Então o mistério foi revelado. E a palavra diz que aquela pedra, ela encheu toda a terra. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, fala assim: mas o que está escrito: as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Só que no versículo 10, ele fala assim: mas Ele nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, as coisas que estavam ocultas nos foram reveladas pelo Espírito Santo, porque o Espírito conhece as profundezas de Deus. O Espírito conhece tudo o que está no coração de Deus. E o Espírito que está dentro de você conhece você melhor do que você próprio. Você acha que a pessoa mais íntima sua é sua esposa, seu marido, não é? Mas você está enganado. A pessoa mais íntima sua é o Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de você. E onde você vai, ele vai. Seu marido vai onde você vai? Sua esposa vai onde você vai? Mas o Espírito vai. Ele sabe tudo que se passa dentro de você. Então as coisas de Deus, irmãos, os mistérios que estavam ocultos foram revelados para nós. O Espírito Santo já nos revelou. Não existe mais mistério na nova aliança. Fala assim: na nova aliança não existe mais mistério. Você sabia que a lei, que a antiga aliança, ela é sombra da nova? Ela é sombra. Então você pode ler o Antigo Testamento, mas sempre à luz do Novo. Se tiver alguma coisa no Velho que não está à luz do Novo, você não pode considerar. E o Novo Testamento começa onde? Atos. O Novo Testamento não começa nos Evangelhos, em Jesus. Lembra que Jesus viveu a lei? Muitas coisas que Jesus viveu, ele viveu dentro da lei. Aliás, todas as coisas ele viveu dentro da lei. Mas Jesus ensinou muitas coisas para a igreja. Jesus falou também muitas coisas para os judeus, para os fariseus. Jesus ensinou muitas coisas também para os gentios. Então a gente precisa aprender a entender a Bíblia, ler a Bíblia no contexto do assunto, e não pegar um versículo isolado e achar que aquilo ali é verdadeiro para nós. Tem muitas coisas que são faladas para ímpios, muitas condenações que são faladas para o mundo. Vamos avançar aqui, né? Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Versículo 47. Respondeu o rei a Daniel e disse: verdadeiramente, depois que ele interpretou o sonho do rei, verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador sobre toda a província da Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Agora olha o versículo 49. A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendente sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Irmãos, vai chegar um tempo em que o reino de Cristo vai ser implantado na terra, mas esse reino já começou. Como assim? Está dentro de você. Um reino de paz, um reino de justiça e um reino de alegria. Jesus falou assim: o reino não vem com aparência visível. Vocês não vão dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque ele está dentro de vocês. O reino de Deus já começou, irmão. A igreja já está vivendo dentro do reino. Você está fazendo um estágio. Você viu que a pedido de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados como superintendentes de províncias. Quando eu dei um estudo aqui sobre Apocalipse, nós falamos sobre isso. Eu não sei se vocês lembram. Isaías 6, abram lá, fala assim. Isaías capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Olha a visão que Isaías teve, irmãos. Isso aqui é algo que, quando eu fiquei sabendo a respeito disso aqui, quando Deus me mostrou isso aqui, eu fiquei atônito.
Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Irmãos, olha a visão que Isaías teve. Isaías teve uma visão dos anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda. Você sabe o que é a terra toda? Completa, está cheia da sua glória. O que você acha que é a glória de Deus? Pastor, eu acho que a glória de Deus é uma grande luz branca. O que é a glória de Deus para você, irmão? Foi essa visão que Isaías teve. O que esses anjos aqui, esses serafins estavam falando? Eles estavam falando a respeito de um tempo em que vai chegar. Lembra que a pedra começou a crescer, crescer, crescer e encheu toda a terra? Romanos 3:23. Pois todos pecaram, aqui está falando do homem sem Deus, e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem que pecou e que não tem Cristo, ele está destituído da glória de Deus. Ele não tem a glória de Deus. Agora abram em João 17:22. João capítulo 17, versículo 22. Eu lhes dei a glória. Olha de que Jesus está falando. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus está falando o seguinte: Pai, eu dei para eles, a igreja, a glória que o Senhor me deu. A Bíblia fala, irmãos, que nós fomos glorificados com Cristo. Você sabia que há uma glória na sua vida? Mas eu não consigo ver. Mas é uma glória espiritual. Há uma glória que foi dada por Cristo na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 18, fala assim, Paulo falando, Romanos 8, 18. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há uma glória em você, irmão, que um dia vai ser revelada, que um dia todos verão, que um dia encherá toda a terra. A glória da igreja, quando Cristo vier reinar, vai encher toda a terra. E essa glória, irmão, está em cada um de nós. Amém? Nós somos a glória de Deus que vai encher toda a terra. Olha em 2 Coríntios 3:7. Ora, se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, ele está falando a respeito da tábua das leis, da lei, os 10 mandamentos. Se o mistério da morte, gravado em letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo. O que é desvanecendo? Acabando. Quando Moisés recebe os mandamentos de Deus lá no monte, e ele desce, a Bíblia fala que o rosto dele brilhava, e que as pessoas que estavam lá embaixo esperando ele descer, viam o rosto dele brilhando. E o que ele pegou? Pegou um lenço e colocou no seu rosto. E aquela glória era uma glória que ia acabando, ia se apagando. Aí ele continua falando no versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois na verdade o que foi feito glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. Versículo 11: porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés. Fala, eu não sou como Moisés. Não, acho que você não falou direito. Ele fala, eu não sou como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não olhassem. Aí ele continua, para o fim daquilo que era transitório.
A lei era transitória, irmão, ia passar. E ele continua no versículo 14: mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto, ou da velha aliança, permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Viu? Em Cristo o velho pacto, a velha aliança foi abolida. Versículo 15: sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. É-lhe tirado o véu. É-lhe tirado o véu. Quando eles liam Moisés, eles não entendiam. Mas quando eles receberam Cristo, aqueles que receberam, eles passavam a entender. Versículo 17: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora vem o mais forte, versículo 18: mas todos nós, com o rosto descoberto, Moisés tinha um rosto coberto, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, tem uma glória sobre você, e essa glória te transforma a imagem de Cristo. Quanto mais essa glória brilhar, mais parecido com Ele você será. Aleluia. Capítulo 3, versículo 15. Agora, Daniel 3,15. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, aqui aconteceu o seguinte: mesmo depois que Nabucodonosor teve o sonho dele revelado por Daniel a respeito da estátua, e ele ficou sabendo que ele era a cabeça de ouro, ele se empolgou. Aí falou: bom, eu sou a cabeça de ouro, então eu vou fazer uma estátua de ouro para mim. E ele pegou e fez uma estátua imensa para ele. E aí, quando os tocadores tocassem a música, todo mundo na Babilônia deveria se prostrar e adorar aquela imagem. Porém, havia 3 jovens que não fizeram isso, os amigos de Daniel. Fala assim: sou eu não vou me prostrar ante a idolatria desse mundo. E aí falaram para o rei: ó, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não se prostram. Irmãos, nós não vamos nos prostrar mesmo, nós vamos permanecer firmes. E aí o rei se enfurece e manda trazer aqueles jovens. Traz eles aqui. Olha, é o seguinte: toda vez que toca música, estão me falando que vocês não estão se prostrando. Eu vou dar mais uma chance para vocês, tá bom? Pode ser? Vou tocar a música. Quando tocar, vocês vão ter uma chance de se prostrar. Sabe o que eles falam para o rei? Ó rei, faz o seguinte: nós não vamos nem te responder. Se quiser jogar nós, pode jogar agora. Joga nós na fornalha mesmo. Se o nosso Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se não quiser também, nós vamos morrer com Ele e vamos estar com Ele. Irmão, você está disposto a dar sua vida por causa do Evangelho? Está disposto a dar sua vida por causa de Cristo? A Bíblia fala que a fornalha foi acesa 7 vezes mais forte, e que os homens que pegaram eles para jogar dentro da fornalha morreram queimados. Mas Nabucodonosor olhou lá dentro da fornalha e ele viu 4 homens dançando, pulando, louvando, adorando ao Deus dos céus. Irmãos, a fornalha a provação que a gente suporta nesse mundo, as pessoas do mundo não podem suportar. Elas morrem só de chegar perto, porque eles não têm a graça de Deus na vida deles. Paulo, depois de ser tão perseguido, tão açoitado, Paulo falou: Senhor, tira de mim esse espinho. Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fica tranquilo. Irmãos, quando você e eu somos provados, e nós somos provados, a Bíblia fala assim que nós devemos nos alegrar na provação. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações.
Então na provação, irmãos, é o momento em que você tem que se alegrar. Na provação é o momento que você tem que adorar. Na provação é o momento que você tem que louvar. Na provação é o momento que você tem que dançar. Mas será que a gente está fazendo isso? Nabucodonosor, quando olhou, viu lá aqueles 3 jovens e junto com eles tinha mais um. Irmãos, Deus está com você. E a Bíblia fala que Nabucodonosor ficou espantado, porque jogou os 3 amarrados lá. Eles estavam tudo amarrados lá dentro, quando foram lançados. Porém o fogo, irmão, somente queimou as cordas. E eles se libertaram. Irmãos, cada provação que você passar vai te fortalecer. Cada provação que você passar vai te libertar mais. Cada provação que você passar vai fazer você ter mais intimidade com Deus. Cada provação que você passar vai fazer você ser mais íntimo do Senhor. E cada provação que você passar, você vai ser mais fortalecido nela. Porque o poder do Senhor vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Eu não sei qual provação que cada um aqui está passando, mas quando você sair dela, irmão, você vai sair mais forte. A provação vai queimar apenas as cordas. É isso mesmo, você vai ser jogado nas fornalhas. Jesus falou: vocês serão odiados por causa do meu nome. Mas fique tranquilo. Fica tranquilo. Amém? Quando passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Irmão, Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram lá de dentro que nenhum fio de cabelo foi queimado. As suas roupas nem cheiro de fumaça tinha. Fique tranquilo, irmão, você vai passar pela prova. E o Senhor vai apenas libertar você das ataduras desse mundo. E para encerrar, no capítulo 6, a Bíblia fala que Daniel foi jogado aonde? Dentro da cova dos leões. Vamos ler lá só os 4 primeiros versículos. Capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Daniel era um dos presidentes, a fim de que esses sátrapas lhe dessem conta, e que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujava a esses presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nisso os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma. Olha só, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro ou falta. Pelo que estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Irmãos, não foi isso aqui que fizeram com Jesus? Não achavam como culpar Jesus, não achavam como condenar Jesus. Então tiveram que pegar ele dentro da lei dele. Tu afirma que tu és o rei dos judeus? Que história é essa que você falou que você vai destruir o templo e em 3 dias você vai reedificá-lo? E começaram a pegar Jesus, irmãos, dentro da lei, daquilo que Jesus falava a respeito de Deus. Pilatos falou assim: olha, eu não vejo culpa nesse homem. Irmãos, Daniel também foi achado inocente. Você sabe por que Daniel foi condenado? Porque ele orava, não podia orar. E aí esses homens falaram assim: ó rei, tem um edito, agora o senhor vai ter que jogar ele na cova dos leões. Irmão, Jesus foi para a cruz, Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus foi para o inferno. Mas a Bíblia fala que Deus não deixou Jesus lá, que Deus, através do poder do Espírito Santo, tirou Jesus do inferno, que é a cova dos leões. E a Bíblia fala que quando Deus tira ele através do Espírito Santo, Deus o faz assentar à sua destra nas regiões celestes. Daniel, quando saiu da cova, irmãos, no outro dia, que o rei passou a noite toda jejuando, a noite toda intercedendo por ele, quando o rei chega na cova, ele fala assim: ó Daniel, acaso o teu rei te salvou? Ele fala: ó rei, vive eternamente. Estou vivo. E você sabe o que aconteceu, irmãos? Daniel, após sair da cova, foi colocado num lugar de honra maior do que todos aqueles. O rei colocou Daniel como o maior depois dele.
E todos aqueles que o acusavam foram lançados na cova dos leões. E a Bíblia fala que eles não chegaram nem ao final da cova, e os leões já despedaçaram eles todos. Só que Jesus, irmãos, ele foi para o céu, mas ele não foi sozinho. Sabe quem que ele levou? Abram aí, abrem João 17, 24. Isso aqui já era no fim da vida de Jesus. Jesus estava prestes a morrer. Ele fala: Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amastes antes da fundação do mundo. Olha o que Jesus pediu para Deus: Pai, eu te peço que onde eu estiver, que eles estejam comigo. Agora abram lá em Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Olha, se cumprindo o que Jesus pediu. Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Irmão, Jesus ressuscitou, saiu do inferno, foi para o céu, está à direita de Deus e levou cada um de nós para lá. Nós estamos espiritualmente assentados com Ele. Aonde Ele está, irmãos, nós estamos também. Pastor, mas como é que é isso? Eu estou lá e estou aqui? Só que a sua consciência está aqui, não está lá. A sua alma está aqui, não está lá. Por isso que você só tem consciência das coisas que estão acontecendo aqui, mas você já está lá. Irmãos, quando você morrer, sabe o que vai acontecer com você? Nada, você só vai acordar lá, porque você já está lá. Pastor, mas não vai vir um anjo me pegar e me levar? Não, você já está lá. A sua consciência, irmãos, vai para lá. O seu corpo vai cair, o seu corpo vai tombar, o seu corpo vai ser sepultado, mas o seu espírito já está em Deus. Você está lá sentado com Cristo, de repente você só vai levantar. Uou! A consciência sua vai estar lá. Irmãos, é maravilhoso você viver uma vida com Deus. Você já está sentado com Cristo nas regiões celestes. Não perca isso por nada nesse mundo. É algo maravilhoso que Deus te deu gratuitamente. Amém? Vamos ficar em pé. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, te agradecemos nessa noite. Obrigado, Deus, por nos livrar da condenação, por nos livrar do inferno, por nos ressuscitar juntamente com Cristo e por nos fazer assentar com Ele nas regiões celestes. Pai, nós, a tua igreja, te agradecemos muito pela obra de Jesus na cruz, por tudo que foi feito, que foi consumado na cruz do Calvário. Deus, eu creio que a cada dia nós vamos buscar revelação, a cada dia nós vamos buscar entendimento, a cada dia nós vamos buscar a tua presença, a tua palavra, a tua intimidade. A cada dia nós vamos viver na terra aquilo, Pai, que é a tua vontade no céu. Sim, Deus, porque o teu reino já veio, o teu reino está dentro de cada um de nós, o teu reino está aqui neste lugar. Nós, Deus, temos dentro de nós a paz, a justiça e a alegria do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nada do que o mundo fizer vai nos abalar, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo. Pode vir o vento que for, os rios que forem, a tempestade que vier, a chuva que vier, nós não seremos abalados, porque nós estamos firmados em uma palavra, na palavra que o Senhor tem nos falado. Sim, Deus, em nome de Jesus nós cremos nisso, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos para todo sempre, em nome do teu Filho Jesus. Amém.